Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que não é muito explorado na Justiça do Trabalho, mas vez ou outra você se depara com esse tema e você, advogado ou futuro advogado e, por que não, estudante de direito que vai fazer a prova do OAB, tem que conhecer esse assunto. E esse assunto de hoje é unicidade contratual. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, acione o sino de notificações do YouTube para que você receba esse conteúdo e compartilhe esse conteúdo com seus amigos para que eles também tenham acesso a este conteúdo e o YouTube perceba que isso é sim um conteúdo relevante e de grande valia para todos nós e todos aqueles que querem aprender direito do trabalho. Pessoal, como eu disse, o tema de hoje é unicidade contratual. E, resumidamente, o que é a unicidade contratual? A própria nomenclatura já sugere para você que unicidade é único, um único contrato. E quando nós iremos requerer a unicidade contratual? Quando, durante vários anos, ocorrerem vários contratos de trabalho. Pois é, meus amigos, o objetivo da unicidade contratual, quando o advogado do empregado, quando o advogado do reclamante, ele requer a unicidade contratual, é quando ele se depara com a seguinte situação. Eu, particularmente, estou realizando um trabalho de defesa, uma contestação, eu presto serviço para um condomínio e neste condomínio, houve um ajuizamento de ação contra ele e o empregado que trabalhava nesse condomínio há mais de 20 anos, desde o ano 2000 ou até um pouco antes disso, houve vários contratos, desde o ano de 2000 até agora em 2019, ele teve vários contratos de trabalho. Por exemplo, de 2000 a 2002, de 2003 a 2004, de 2004 a 2011, de 2011, por exemplo, a 2019, sempre as mesmas partes, empregado e empregador. Só que nesse período, nesse lapso de quase 20 anos de contrato de prestação de serviço, como eu disse para vocês, houveram aí 3, 4, 5 contratos e 3, 4, 5 demissões, rescisões. Então, o advogado do reclamante, em que pese certamente a ocorrência de prescrição quinquenal, porque você é advogado trabalhista e você é estudante de direito, que conhece e estuda o direito do trabalho, sabe que há aí a prescrição quinquenal. Ele só poderá receber os últimos 5 anos. Mas, de qualquer forma, ele está pedindo a unicidade de todos esses contratos. Porque se eu não contestar, se eu não colocar a prescrição quinquenal ali, eu não tenho certeza se o juiz ele vai avaliar. Por mais que a prescrição seja uma matéria de ordem pública, uma matéria ex officio que o juiz pode arguir. Então, eu tenho que, como advogado de defesa, eu tenho que arguir essa prescrição quinquenal. Mas se eu não perguntar, se eu não alegar nada, pode ser que passe batido. Então, o advogado do reclamante, ele pede tudo, como eu sempre falo, ele pede logo tudo, até porque nessa ação ele tem períodos de FGTS ali embutido. Então imagina, ele vai receber verbas rescisórias, diferenças de verbas rescisórias, diferenças de horas extras, porque ele também pede salário por fora, diferença de FGTS,
Para vocês terem uma ideia, esse cálculo, essa liquidação inicial chegou quase a 190 mil. Não quer dizer que ele vá ganhar os 190 mil, mas com base em tudo que ele pediu, ele teve que calcular, por força da liquidação trabalhista exigida após a reforma trabalhista, que as reclamações trabalhistas têm que ser liquidadas, ainda que por um valor indicativo, e para ele colocar indicação de valores em cada verba que ele pleiteou, ele tem que calcular, ele não vai tirar do nada, ainda que isso depois seja calculado de uma forma mais apurada pelos contadores já na fase de execução, caso esse processo ele chegue na fase de execução. Mas certo é, meus amigos, que ele pediu a união de todos esses contratos. Imagine o meu cliente empregador condomínio, olha a diferença, digamos que ele seja condenado por 3 anos, é uma coisa que você vai pagar de repente 10 mil reais. Imagina ele, todas essas verbas juntas de 20 anos, aí vai chegar a esse valor que eu falei para você, quase 190 mil. É óbvio que eu, como advogado, eu vou defender o meu cliente, evitando que ele perca esse processo, mas caso ele perca com o mínimo possível. Então, é por isso que o advogado da empresa ele também tem que conhecer a unicidade contratual. E como ele vai se defender da unicidade contratual? Existe uma portaria 384 do Ministério do Trabalho e do Emprego, no seu artigo 2º, que é ali que você vai ter a base da ocorrência ou não da unicidade contratual. A partir do momento que a empresa demite um funcionário, ela só pode recontratar esse funcionário quando ultrapassar um lapso de 90 dias. Ou seja, se ele foi demitido em 1º de janeiro, fevereiro, março, abril. Em 1º de abril, já no dia 2 de abril, ultrapassados os 90 dias, ele pode recontratar essa pessoa, esse funcionário. Se ele recontratar esse funcionário abaixo do período de 90 dias, isso é uma fraude à legislação trabalhista. Ou seja, o juiz ele vai pegar esses 2 contratos e vai juntar. Ele vai unificar esses 2 contratos. É isso que eu estou chamando, que a doutrina trabalhista chama de unicidade contratual, porque estará ocorrendo ali uma fraude. Outra espécie também temos no contrato a prazo determinado. O artigo 452 da CLT, ele nos deixa claro que nos contratos a termo, é essa expressão que o legislador usa, contratos a termo, que na realidade é, traduzindo, contrato a prazo determinado, ele só poderá recontratar o funcionário depois de ultrapassados 6 meses. Perceba que o legislador está sempre protegendo contra uma fraude. Porque, por exemplo, nesse exemplo do contrato de trabalho determinado, vocês sabem muito bem que, em regra, o contrato de trabalho ele tem que ser indeterminado, por força do princípio da continuidade da relação de emprego, que é muito importante no direito do trabalho, o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, a doutrina trabalhista e o judiciário trabalhista, eles prezam por um contrato a prazo indeterminado, sem prazo. Para quê? Para que o trabalhador ele viva a sua vida sem nenhuma pressão de prazo, para que ele se organize a sua vida social, organize a sua vida pessoal e profissional, realize cursos, ele tenha ideia do que ele vai receber daqui a 3, 4, 6, 8 meses, vivendo uma vida relativamente estável e organizada. Relativamente, lógico. Então, ele sempre preza pelo contrato a prazo indeterminado.
mas a própria legislação nos deu exceções de contrato a prazo determinado. Exemplo, contrato de experiência, é o contrato a prazo determinado. Então, é uma exceção. As outras exceções que vocês conhecem, meus amigos, elas estão ali e elas não podem ser viciadas. Imagina uma empresa que tem o hábito ou a necessidade, até pela atividade ali exercida, a contrato a prazo determinado. Só que ela está realizando um contrato a prazo determinado, só que ela usa de forma ilegal. Ela não quer o contrato a prazo indeterminado porque irá prejudicá-la com todas as consequências financeiras que nós conhecemos. Então ela pode muito bem fraudar a legislação e sempre se utilizar de contratos a prazos determinados. Não é isso que o legislador quer. Então ela trabalha com o funcionário durante 3, 4 meses, para a verba rescisória dele não ficar muito grande, ela demite, daqui a 1 mês, 2 meses, contrata ele de novo, aí ele trabalha mais 3, 4 meses, aí demite ele. Aí 2 meses depois contrata ele de novo, e vocês sabem muito bem que quando há brecha, infelizmente, existem empregadores que se utilizam dessas brechas. Então, o legislador trabalhista, já prevendo isso, ele já evitou colocando o lapso temporal mínimo de 90 dias entre um contrato e outro contrato de trabalho. Isso aí, outras hipóteses também podem ocorrer. Por exemplo, meus amigos, tem muitas pessoas que muitos funcionários, para levantar o FGTS, eles pedem ao reclamar da empresa que demita ela sem justa causa para que ela levante o FGTS, para que ela receba o FGTS. Porque se ela pedir demissão, ela não tem direito ao FGTS, como vocês sabem muito bem. Pedido de demissão, justa causa, não tem direito ao FGTS, então ela pede para ser demitida. Isso também é fraude à legislação trabalhista. Então perceba que, para que não ocorra a fraude e, consequentemente, o juiz não decrete a unicidade contratual, tem que haver no contrato a prazo indeterminado o lapso de 90 dias entre um contrato e outro, e no contrato a prazo determinado 6 meses, evitando-se assim a fraude e a decretação pelo judiciário do Instituto da Unicidade Contratual. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado desse assunto. Eu peço que vocês deem um like, compartilhem, acionem o sino de notificações para vocês receberem mais informações e muito mais conteúdo. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.